E aí galera, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Estou gravando esse vídeo para iniciar uma playlist, para a gente conversar um pouco sobre função quadrática. Né? Você tem que associar o gráfico da função, vou já falar sobre isso, que essa imagem está aparecendo no seu vídeo aí. Você tem que associar esse gráfico à função quadrática. Né? Logicamente você já entendeu o que é uma função afim, uma função linear, evoluiu os estudos e está estudando agora a função quadrática. Esse tipo de função a gente estuda e é um tipo especial de função. Infelizmente não passa desse conteúdo. Você vai estudar de função, no caso de polinômio de terceiro grau e tal, muito difícil se ensina isso no curso básico. Mas ter uma boa noção de função quadrática é fundamental. Certo? Inclusive é um assunto que é ensinado hoje em dia em algumas escolas particulares, então públicas. Os alunos do oitavo ano já têm uma certa noção no final do ano sobre esse assunto. Nono ano é o ano que realmente você estuda. Você começa vendo função afim, depois evolui para função quadrática. E tem toda uma parte, um tratamento algébrico, né? A resolução de problemas também, que envolve problemas de segundo grau. E é um leque de possibilidades de trabalhar problemas desse tipo, né? Problemas de máximos e mínimos. Então tem uma grande gama de problemas que podem ser resolvidos utilizando o conceito de uma função de segundo grau. Assim como funções de primeiro, né? Funções de primeiro grau, fazendo só um parênteses, você vai ver que existe proporção. Você estuda razões e proporções, você estuda PA, né, que são funções de primeiro grau. Então, tá tudo relacionado nesse caso. Né? Já com o contexto da função quadrática, que vai observar aqui, primeiro começa com a definição, né, de como que é a aparência, a forma geral de uma função de segundo grau. Essa função, você já tem essa noção, né? Lógico, todas as funções elas relacionam um x com um y. Esse contexto de relação vem da definição, né, padrão ou conjuntística do conceito de função, especificamente, e vem lá da definição geral de funções. Você vai usar o conceito de conjunto para definir função de maneira geral, né, utilizando conjuntos, a teoria dos conjuntos para poder definir. Aqui a gente vai ter que definir um conjunto de entrada e um conjunto de saída. Né? São o domínio e o contradomínio contém, no caso, a imagem da nossa função. Temos o conjunto dos números reais. E a forma geral de uma função quadrática é sempre essa forma que aparece aí para vocês, que é y igual a x quadrado mais bx mais c. A gente sabe que o valor de a, de b e de c eles são os coeficientes da equação. Dizemos que eles são os coeficientes, eles são números reais também. Só que tem uma restrição aqui para o valor de a. O a não pode ser zero, certo? E um parêntese que a gente tem que fazer é que o gráfico da função, nós chamamos esse traço que está aqui, caso em vermelho, seria no caso uma parábola, certo? O que nós vamos fazer nessa playlist, iniciando com esse vídeo de maneira geral, para definição, é estudar como que o gráfico da função, ou analiticamente falando, né, como que a função, né, esse traço da própria aparência da função, ele é afetado por esses coeficientes que são reais. Em resumo, a gente vai entender o que o A causa na função, o que o B causa na função e o que o C causa na função. Certo? Eu sei que entendendo esses detalhes, você vai ter uma noção bem mais avançada em relação ao contexto da função quadrática. Você vai conseguir visualizar melhor como está acontecendo. Eu comparo isso também com o fato de você estudar a função afim, você estudar o coeficiente angular, você estudar o coeficiente linear da reta, e você consegue entender que o A é a inclinação dessa reta, o que faz ela ser, no caso, crescente ou decrescente em termos da função, e o coeficiente linear da reta é o ponto de interseção com o eixo y. Né?
Então a gente tendo essa noção, você consegue entender muito bem o que está acontecendo com aquela função linear, né? Em determinado trecho você consegue entender pontos de máximos e mínimos locais, isso é bem interessante. Para cá vai ser de grande valia também, né? Estudar os coeficientes de forma isolada e como que eles afetam, no caso, a aparência do gráfico da função. Certo? Então é isso aí. Aguardem para os próximos vídeos que serão gravados também nesse tema. No próximo vídeo a gente vai estudar o coeficiente A, o que ele causa na função.